Telescópio de número 92. Sim, estamos juntos pela 92ª vez hoje para conversar sobre Ministério Infantil. E para me acompanhar nesse papo maravilhoso, divertido, tal qual um episódio do Patati Patatá, está ele que assiste, está quase zerando as gloriosas temporadas de Peppa Pig, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Cara, tudo bem, é tipo isso mesmo, porque né? eu tenho uma entusiasta aqui, participante ferrenha do Ministério Infantil aqui da nossa comunidade, que é a minha filha, que, cara, sei todos os personagens, os desenhos, mas você as músicas. Como pastor na sua casa, toca Galinha Pintadinha ou 3 palavrinhas? Ah, os dois, toca tudo. Às vezes, quando ela tá enjoa de 3 palavrinhas, vai pra Galinha Pintadinha, depois vai pra Peppa Pig, depois vai pra Turma do Cristãozinho. Tem de Turma tudo, do filho. Cristãozinho. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer da bispa. Isso aí não vai não, essa não rola. Às vezes rola até um John Mayer, que ela gosta bastante de John Mayer, mas... E para conversar conosco sobre esse tema maravilhoso que já foi introduzido aí, para conversar sobre Ministério Infantil, nós estamos recebendo o glorioso Éder Bizutti, que eu espero ter agora acertado o nome dele, sim, né? É italiano, né? Bizutti, não é Éder Bizutti, é Éder Bizutti, velho. Tem que ter a entonação faz parte. Exato, e eu tô fazendo aquele gesto com a mão, assim, que facilita... típico de italiano, né? Exato, que facilita a minha pronúncia do glorioso idioma italiano. Éder, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que a pessoa estiver ouvindo, mas obrigado por ter aceitado o convite e se apresenta aí pro pessoal. Bom, olá pessoal, eu sou o Éder Bizutti e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho trabalhado com o Ministério de Criança há um bom tempo, embora a aparência às vezes engane, mas há um bom tempo eu já tenho trabalhado com o Ministério de Crianças na igreja. Comecei meu trabalho lá com 12 anos e hoje estou à frente com outras pessoas também de trazer o Ministério do Orange, ou conhecido aqui no Brasil como Pense Laranja, né? E acho que a gente pode poder trocar muita experiência hoje à noite aqui nessa conversa, né? Você no Ministério Infantil com 12 anos é tipo uma autogestão do Ministério Infantil, né? Basicamente, era assim que a gente começava naquela época. É quase um aprendiz do Ministério Infantil. Chegaram nas crianças e falou, vocês se virem aí, e aí você começou a tocar o barco, é isso? Foi basicamente isso. E é engraçado, porque quando eu comecei a liderar, eu tinha acabado de sair da sala, né? Então, tipo, quando eu comecei a virar líder na igreja, né? Eu via a necessidade, porque não tinha nenhum adulto que se interessava em cuidar das crianças. E eu lembrava que tinha um adulto que cuidava de mim. Eu falava, bom, eu acho que eu sou o mais adulto dessa criançada toda, então eu vou ficar com elas, eu vou ensinar o que eu sei pra elas. Isso é bem doido. Só pra gente ter uma ideia se esse problema tá muito distante ou muito recente, qual é mais ou menos a época que isso aconteceu, assim? Olha, se eu tenho 31 agora, eu me entregar a idade já, né? Nossa, você é muito velho, viu, cara? Muito velho, né, cara? Velhaço, né? Velhaço. Sei lá, uns 20 anos atrás, uns 19 anos atrás. Já faz um tempinho. A gente é de humanas, ninguém aqui vai te julgar se você não conseguir fazer a conta. Eu não vou fazer a conta, eu vou deixar para as pessoas que são... já 20 anos atrás, não tinha ninguém para liderar o Ministério Infantil na igreja que você fazia parte. Imagino que esse seja um problema que ficou no passado, né? Hoje o Ministério Infantil é prioridade para as igrejas. Qual que é o seu sentimento aí? O que você observa aí nas igrejas? O Ministério Infantil recebe a devida importância ou você ainda acha que é um negócio que deixa as crianças se arrumar ali e a gente se preocupa com o que importa na igreja? Olha, eu tenho visto as duas frentes. Eu tenho visto igrejas que estão se revolucionando, mas a grande maioria não, né? A grande maioria trata o Ministério de Crianças ou o espaço com as crianças como uma área isolada da igreja, quando eles crescerem a gente dá atenção para eles ou algo do tipo, né? A gente vê até pelo número de voluntários, pessoas que gostam ou se interessam pela área. Muitas vezes só uma tia ou um voluntário que fica cuidando daquela criançada toda naquele canto da sala. Mais ou menos essa é a realidade na maioria. E por outro lado também você tem alguns líderes que estão cada vez mais investindo tempo e recursos para que o Ministério de Crianças possa fazer diferença na próxima geração, né? Uhum. Existe um padrão de característica ou não? Você acha que as igrejas
maiores, que têm mais condição financeira, acabam buscando mais isso, e aquela igreja que é aquela comunidade menor acaba tendo um trabalho não tão estruturado, ou não necessariamente é assim? Eu acredito que não necessariamente. As experiências que eu tenho tido, principalmente agora que a gente tem rodado um pouco o Brasil, tem andado um pouco pelo Brasil, eu tenho visto ministérios muito pequenos que têm uma qualidade de ministério de atender as crianças, a comunidade muito bons, igrejas com grandes recursos, com grandes incentivos, não fazendo isso, né? Então, já passou um pouco aquele tempo em que as igrejas grandes cuidam e as igrejas pequenas não dão valor. Mas hoje a realidade é que a grande maioria não dá valor. Não importa se é grande ou se é pequena. Ainda é a maioria? Ainda é a maioria. Caramba! Ainda é a maioria. Quando você conversa com muitos líderes, o Ministério de Crianças acaba sendo quase como uma sala, né, para cuidar de criança, não com foco, não tem uma visão de onde nós vamos chegar daqui 5 anos. Porque, querendo ou não, se você parar para pensar, em 15 anos aquela criança está com 20 anos. Né, então, e o tempo está passando cada vez mais rápido, e a igreja às vezes parece que perde um pouco essa ideia de tempo. Né, que daqui a 10 anos, daqui 5 ou 15 anos, essa criança vai estar sendo um líder dentro da igreja ou não, né, dependendo de como você trabalhou essa geração. Eu vi uma notícia, alguém compartilhando de fonte nada confiável, obviamente, essas coisas de Facebook, uma pesquisa que, não sei, em 2030, X milhões de jovens vão abandonar o evangelho, né, talvez o investimento no Ministério Infantil, as pessoas nem percebam a relevância e a importância que a gente tem para a saúde da igreja também, né? E aí acaba ficando o Ministério Infantil relegado àquele, vamos tirar as crianças daqui para não atrapalharem o culto, né? E a gente deixa elas em outro cantinho ali para elas fazerem barulho ali, fazer o que elas quiserem, para elas não atrapalharem o nosso culto sem perceber que a igreja, na verdade, está semeando ali algo fundamental, que é a sua própria subsistência, assim, a saúde da igreja, né? E tem uma coisa que vai um pouco além, né? Por exemplo, se você perguntar para um pastor se eles acreditam que a criança é o futuro da igreja, todos vão dizer que sim. Só que ou eles vão falar mais bonito, eles vão falar, não, as crianças são a igreja, são presente da igreja. O Rodrigo fala isso, amor. E isso é uma coisa interessante, porque muitos acreditam, né? Muitos acreditam nessa ideia, só que eles não fazem nada por essa ideia. Essa que é o ponto, né? Porque eu procurei o Éder. Né, a gente já começou a se falar, né? Então, isso é uma das coisas, porque eu nas conversas que eu tenho com os pastores, eles acreditam fielmente que as crianças são a igreja, que as crianças são o futuro da igreja, mas eles não agem como. E isso é um grande problema, porque uma coisa é você acreditar que a semente vai frutificar, e outra coisa é você ir lá e regar a semente, gastar dinheiro, comprar fertilizante, comprar não sei o que, e investir naquilo que aquilo vai dar fruto. Né? Então, o que eu tenho visto hoje no Ministério de Criança é que muitos pastores acreditam, mas eles não agem como se eles acreditassem naquilo. Né? Ou talvez também eu observe o Ministério Infantil como criança não gera dividendos para a igreja, né, como um passivo simplesmente. Estou gastando dinheiro aqui com o Ministério Infantil e eles não me dão um retorno, sei lá. Só que assim, isso entendeu? É uma coisa bem interessante para se comentar também, porque se a gente parar para pensar, quem gasta mais na família normalmente são as crianças, né? Se você parar para pensar, quando você atrai uma criança para a igreja, você acaba trazendo a família. E a família você traz mais no mínimo 2, né? No mínimo você vai acabar. Se você estiver atendendo bem aquela criança, pelo menos 2 adultos você traz, um adulto você traz, um tio, uma avó. A criança normalmente não vai vir tão sozinha, né? Então, eu acho que se a igreja começar a mudar um pouco a ideia de como é a criança na igreja, isso vai fazer muita diferença, né? Porque você acaba alcançando a família pelas crianças hoje em dia. Eu tava lendo um livro sobre esse lance das crianças na igreja, né? E o pastor falou justamente, o pastor que escreveu, o autor, né? Que é pedagogo, ele justamente falou sobre isso, falou que uma igreja não cresce se o ministério infantil dela não floresce. Exatamente. Né? Então, tipo, o crescimento da igreja está diretamente ligado ao ministério infantil. Exato. E é engraçado, porque hoje a igreja que eu frequento aqui com minha esposa, a gente só
escolheu frequentar essa igreja justamente pelo suporte e pela qualidade do Ministério Infantil que a gente tem. Mas é isso que eu sempre ouço, né? Eu sempre ouço esse comentário, né? Olha, nós estamos ficando na igreja porque aqui o Ministério de Crianças tem uma estrutura interessante, o ensino para meus filhos é um ensino interessante, e eu vejo que ele vai poder crescer e se desenvolver, né? Então é totalmente relevante o Ministério na estrutura da igreja, no Ministério de Crianças. De jovens também, né? Não só de crianças, mas de jovens também. O interessante é que, assim, isso é uma preocupação, esse espaço de crianças, essa área de crianças, né? Essa coisa de crianças é uma preocupação que tem atingido toda a sociedade. Se você vê, por exemplo, os restaurantes todos têm espaço kids, né? Os shoppings têm cada vez maior a área de crianças, né? Então existe uma preocupação meio que padronizada, meio que geral, assim, da sociedade, para cada vez mais aprimorar até o espaço. Marketing, vamos dizer assim, até de marketing, vamos dizer um pouco. Né? Exato. Porque os restaurantes antes que eram mais joviais para os jovens, hoje acabam atraindo a família, né? Porque ele entende que tem que criar um espaço para as crianças. E que leva para uma pergunta, uma questão bem interessante também, que é a questão sobre como as igrejas preparam os espaços para receber as crianças. Né? Porque muitas preparam como uma escola, né? Não sei se vocês gostavam de escola, ou daquelas fileiras, as carteiras. E eu lembro que eu fui visitar uma vez uma igreja que o pastor pegou e falou pra mim assim, olha, nós temos um espaço ótimo para as crianças aqui no domingo. E aí ele me apresentou a sala, parecia sala de aula. Eu falei, meu Deus, o que as crianças não querem ir pra escola no final de semana. No domingo, né? Exato. Domingo ele tem uma carteira, uma sala de aula para ele sentar, né? Então a igreja precisa mudar um pouco a ideia sobre o que é o espaço para as crianças, né? Não é mais aquele espaço que era de 10, 15, 20 anos atrás, né? Hoje você olha para o espaço para as crianças, é outra coisa. Eu ia perguntar justamente isso, o quão parado no tempo também tá, porque é uma discussão que até tem na própria educação, né? Que os modelos pedagógicos ou a estrutura acaba que é engessada praticamente há mais de um século, que é a mesma forma que as escolas, raras exceções, uma ou outra tem alguma metodologia aí diferenciada, mas 90%, 80% usa aquele método tradicional, carteira, olha a nuca do colega e o professor lá na frente, né? Dentro da igreja, você observa como a realidade e estando dentro de uma instituição que trabalha com isso, qual que seria o espaço adequado, pensando primeiro no espaço, né? O espaço adequado para o desenvolvimento do trabalho no Ministério Infantil. Olha, quando a gente olha a realidade brasileira, é bem triste. Nessa categoria é bem triste, porque as escolas no Brasil já trazem uma característica de falta de qualidade de espaço para as crianças, né? Então, a não ser que a escola às vezes é uma escola privada e tem uma qualidade boa, um valor alto, a qualidade do espaço é muito ruim. Minha formação é arquitetura também, né? Até meu trabalho final de graduação foi sobre espaços para crianças pré-escolares. E a qualidade dos espaços infantis públicos é muito ruim. Você vai num parquinho público, alguma coisa, dificilmente você acha um parquinho que tem uma qualidade interessante. Isso se reflete novamente na igreja. E isso vai para dentro da igreja. Os espaços da igreja, às vezes parece... eu até brinco com alguns amigos meus, olha, a sua sala de crianças parece o hospital público, né? Parece que está dentro da ala hospitalar infantil. Ele pinta a mesma cor pastel que é na sala da enfermaria. Então, como é que a criança vai ter empatia pelo espaço e querer utilizar o espaço se não é alegre, divertido, colorido? Quando você vai com o seu filho ou com uma criança num espaço para criança, ele é colorido, divertido, ele atrai o olhar dela. Mas quando aí deixa as crianças malucas, não tá? Na igreja a gente não quer as crianças malucas correndo, pulando. A gente quer a criança controlada, contida. Controlada, sentada, né? E só que aí acontece uma coisa que é engraçado, porque as crianças aprendem nesses outros ambientes, né? Hoje em dia as crianças não aprendem mais sentadas, controladas, né? Isso funcionava lá atrás, na época que meu pai ia para a escola, mas a nossa educação já, e a educação, por exemplo, das crianças atualmente, não funciona dessa mesma forma. E você sabe que hoje eu estava lendo um dado de como as pessoas aprendem, e 95% das pessoas aprendem quando elas ensinam outras pessoas, e as crianças amam ensinar os amiguinhos quando elas estão no espaço que elas se sentem bem. Como é que uma criança vai ensinar outra criança se ela não está no espaço que ela se sente bem? Então, para que haja troca de aprendizado, a criança tem que se sentir bem a ponto de ela falar, eu vou ensinar meu próprio amigo, eu vou ensinar meu amigo quem é Jesus, né, na verdade. E as igrejas não criam esse espaço para as crianças, né? Elas têm que ficar caladas, quietas e não pode nem conversar.
quando criança você conhece, gosta de conversar, gosta de brincar, gosta de espaço. E você perguntou sobre espaços para criança, né? Espaços para as crianças, eu acho que na igreja tem que ser pensado ao olhar da criança. Por exemplo, se a Disney vai fazer um espaço para criança, ou se o shopping mesmo vai fazer um espaço para criança, eles pensam na criança. A igreja, quando vai fazer o espaço para criança, ele pensa no adulto, né? Ele pensa no mobiliário adulto, ele pensa no culto adulto, no repertório adulto, e esquece de olhar na visão da criança. O que uma criança gosta? Quais são as cores que atraem? Eu lembro quando eu era criança, né? A questão, só tinha os desenhos dos esmilinguidos na sala. Não sei se vocês passaram essa fase. Né? Somos da mesma geração. Somos da mesma geração, né? Então, era só. Mas aquilo na nossa geração era super relevante. Mas para a geração atual, quem é o esmilinguido, por exemplo? Né? Então, a gente tem que lembrar que o que as crianças estão vendo nas paredes que diz a linguagem que elas entendem. Talvez você tenha que começar a colocar algumas coisas mais digitais na igreja, né? Talvez a linguagem digital tenha que começar a entrar também para dentro da igreja. Isso é uma das coisas que eu vejo que vai ser um grande salto para a igreja quando o espaço infantil começar a representar um pouco isso, né? Na linguagem que elas entendam, né? Não é a linguagem que é tão antiga. Na minha época, a tia da igreja colocava um... Putz, como é que era o nome daquilo? Flanelógrafo. Flanelógrafo, que era o flanelógrafo com a historinha do dia, que ela ia colando e descolando as ilustrações que tava na Bíblia Ilustrada, publicada por Lutero, sei lá, era antiga pra caramba. Isso é muito interessante, isso foi um ponto bem interessante que você levantou, porque eu lembro quando eu era criança, tinha uma historinha, não vou falar exatamente como que era, mas era de um cara que tinha uma profissão não muito conhecida hoje. E eu fui muito impactado pela história desse carinha na minha vida. O Samuelito? Samuelito, eu nem ia falar o nome, mas já que você falou, né? Então é porque ele é muito conhecido, cara. É muito conhecido, Samuelito. Eu amo ele, de verdade. Eu já fiz o papel de Samuelito, já. Você já fez? Eu já fiz o papel de Samuelito. Eu outro dia inventei de contar a história para as crianças lá na igreja há um tempo atrás. Já vai fazer uns 2 anos, 3 anos. E foi engraçado, porque eu passei mais tempo explicando por que era engraxate, por que as pessoas engraxavam o sapato, porque eles não entendiam a profissão do engraxate, não fazia sentido para eles. Eu vi que eu tava perdendo o fio da meada, porque não era uma história que eles conseguiam colocar empatia, porque, ok, o Samuelito e tudo mais, mas tio, por que ele tá lá? Por que não tem isso? Tinha que falar que o Samuelito era youtuber. Exatamente. Aí então, a molecada ia pirar. Exato, mas é esse tipo de linguagem que os professores no ministério, ou os líderes no Ministério de Crianças, têm que ter. Eles têm que ter essa vontade de sentir como a criança ouve, como a criança aprende, o que ela vê, qual é a linguagem dela. Porque não adianta mais eu falar, olha, crianças, peguem o pager e vejam a mensagem que Jesus enviou para vocês. Elas não sabem o que é um pager, mas há 10 anos atrás, 5 anos atrás, todo mundo queria... 10 anos atrás, todo mundo queria ter um pager, não é? Era uma coisa tecnológica. Mas hoje já não é mais, e eu acho que a linguagem precisa ser modificada. A palavra de Deus mantém, mas a linguagem de ser comentada a palavra tem que ser refinada para as crianças, né, de forma que elas possam entender, né? E isso interfere no espaço também, né, no ambiente que as crianças estão. Cara, isso é muito maluco, porque acaba... É um universo, né? Você tem que pensar em espaços, tem que pensar nessa mensagem, em contextualizar essa mensagem para uma geração que muda cada vez mais rápido, porque a geração de agora já é diferente da de 5 anos atrás, que é diferente da de 10 anos atrás, e às vezes a metodologia é essa que é de 30 anos atrás, que é o que a gente tinha, óbvio. Que você vai ter estruturas diferentes, que a gente fala, precisa ter uma sala XYZ, e a gente sabe que nem toda igreja tem condições de preparar o espaço da forma ideal. Mas eu acho que essa dica que você deu de pensar como a criança, né, de trazer, de tentar usar sua criança interior que nunca morrerá e pensar como do ponto de vista dela, eu acho que não precisa ter grandes recursos para você fazer pequenas adaptações que acabem atendendo nessas necessidades que são bastante específicas de cada geração, né?
Eu convido assim o líder de ministério a visitar uma casa de tinta. Visita uma casa de tinta e fala que você quer algumas cores mais vibrantes para pintar uma sala para as crianças. Eu tenho certeza que o cara da loja de tinta vai ter compaixão de você, sabe? Se você mostrar a foto da sala e falar para ele, cara, eu preciso mudar essa sala porque eu preciso alcançar as crianças, com certeza o cara vai te dar lá alguns litros de tinta. A paleta de cores é maior do que a que a gente tem, né? Exatamente, exato. E sabe, recentemente a gente teve uma atualização da sala das crianças e a gente não tinha um recurso tão alto para poder fazer isso. Embora a gente invista no Ministério de Crianças, a gente não tinha um recurso tão alto. E no final a reforma não ficou tão cara. A questão é você ter criatividade, olhar naqueles canais Pinterest, que tá cheio de ideias criativas, ou visitar espaços para crianças. Vai numa livraria, pega alguns livros, folheia alguns livros de criança, vê como é as gravuras, como é os desenhos, e tenta reportar aquilo para o espaço onde você está. E eu tenho certeza que se você pede para algumas pessoas alguns itens, algumas coisas para você criar o espaço, é bem fácil. Eu lembro que uma vez a gente foi no Ceasa, a gente precisava de pallets e não sei o que para criar uns espaços para as crianças, um cenário para as crianças e tal, numa noite do pijama. E a gente chegou, o cara falou, não, os pallets a gente não pode dar, não sei o que. A gente falou, mas é pro Ministério de Crianças, pra gente contar uma história pras crianças. O cara falou assim, quantos pallets você precisa? A gente falou, porque o cara já abriu a porta, ajudou a gente a carregar os pallets e tudo mais. Então, você tem que ter uma visão clara, né, do que você quer. Não é só pintar a sala, mas eu quero pintar a sala por quê? Eu quero fazer a reforma nesse espaço porque qual é o meu propósito? As pessoas gostam de se envolver numa visão maior, né, do que elas mesmas, né? Uhum. E com relação ao conteúdo propriamente dito, a gente já falou da necessidade de adaptação, mas qual que você acha que é assim, né, mesmo que superficialmente, né, você trabalha com uma ferramenta, talvez possa falar um pouco dela também, mas qual que é o caminho das pedras aí com relação a conteúdo? Como trabalhar o Ministério Infantil com relação ao conteúdo? Certo. Eu acho que um dos primeiros pontos é você começar a avaliar a cultura que você está, não a que você estava. Né? Então, nós precisamos, como líderes, entender a cultura que nós estamos. Jesus avaliou a cultura onde ele estava para falar sobre quem Deus era. E nós precisamos avaliar a cultura que nós estamos para falar sobre quem Deus é. Então, a mensagem que a gente vai passar para as crianças hoje tem que ser de uma forma que seja relevante para elas. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ouvia mensagens de 1h30 e tava tudo certo, sabe? A gente obedecia. A gente aguentava, né? A gente aguentava, mas hoje as crianças, elas veem vídeos no YouTube com que frequência? Vocês eram criança muito controlada, velho. Muito controlada. 1h30, mas nem hoje. Eu lembro que a gente ficava, às vezes, o culto 1h30 e lá a gente sentadinho no banco. Claro, alguns eram mais rebeldes, né? Talvez aqueles mais rebeldes não ficavam, mas eu lembro que a gente ficava. Mas hoje, se você parar pra pensar, as crianças não conseguem assistir o mesmo vídeo, assim, sem parar, em mais de 15 minutos. 15, 20 minutos é um tempo máximo que ela fica assistindo ao mesmo vídeo. E o professor ainda insiste em querer falar durante 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né? Então eu acho que uma das primeiras coisas é repensar um pouco o tempo que você tem para falar com as crianças. Né? Mesmo que você tenha, vamos supor, 1h30, 1 hora, 2 horas de programação, não significa que as crianças vão prestar total atenção em você nesse tempo que você tem. Né? Então é repensar o tempo. E você sabe que a mensagem tem que estar lá, mas você tem que refinar ela, você tem que refinar a mensagem ao ponto de que a criança possa olhar e falar, eu entendi o que ele quis me dizer em apenas 10 minutos. Em 10 minutos que ele passou comigo, eu consegui gravar. E aí entra uma questão de como você vai apresentar essa mensagem, porque crianças hoje em dia aprendem mais brincando. Então, lógico, a palavra de Deus é séria, mas nada impede de você contar uma história de que as crianças possam aprender de forma lúdica. Então você vai contar uma história, sei lá, sobre Noé, traz um barco para ilustrar. As crianças sabem que é um barco, faz um barco de papel, alguma coisa assim, mas tente levar o mundo das crianças ao mundo da imaginação, que é isso que elas têm em terreno fértil, né? E envolver elas, porque diferente da minha época que eu só assistia a aula, hoje as crianças gostam muito de participar. Hoje todos nós gostamos de ser parte de alguma coisa, né? Todos que assistem até um vídeo no YouTube gostam de querer fazer parte, dando um like, dando um comentário ou compartilhando. As pessoas querem fazer parte daquilo, e as crianças também. Então, quando você está contando história, convida a criança para vir fazer parte da sua história, para contar a história junto com você, porque elas vão aprender mais assim, né? Então, isso é uma coisa que eu dou o ingrediente para elevar o nível de ensino. Chama as crianças para participar também. Elas participando, elas vão aprender mais. E outra, o desafio das crianças, né? Entenda os desafios dela. Elas têm os desafios na faixa etária de acordo com a sua idade. Então,
Talvez a amizade é um desafio para elas, ou talvez o cachorrinho que elas perderam, ou algum outro desafio cotidiano da vida delas. O professor tem que estar apto a entender quais são os desafios dessa geração. Essa geração tem um desafio sobre questão de relacionamento que é diferente do meu desafio de relacionamento quando eu era criança, mas eu tenho que lembrar que eu tinha meus desafios, e os líderes às vezes esquecem dos desafios das crianças hoje. Então acho que quando vai pensar no conteúdo, é importante lembrar disso, né? E lembrar do conteúdo, que conteúdo você vai passar para as crianças. No Pense Laranja a gente fala sempre que você tem 52 semanas no ano, o que você vai ensinar para as crianças? As histórias da Bíblia são fascinantes, mas será que todas as histórias estão prontas para serem contadas para as crianças? Por exemplo, domingo que vem, crianças, nós vamos contar sobre Davi e Betseba, sabe? Acho que não vai rolar muito, porque dependendo da conversa que você for ter com as crianças, vai gerar mais questões e mais problemas do que soluções. Mas tem histórias que a gente tem que estar sempre pronto para contar sobre Jesus, quem foi Jesus, o que é amar o próximo, ou contar sobre quem Deus é, como Deus agiu, histórias de acordo com a faixa etária delas, né? Uma coisa bem interessante, semanas atrás uma mãe que está nos visitando na igreja me procurou, assim, super preocupada. A gente foi visitar uma igreja e a professora estava falando tanto do Apocalipse com a criança, eu ficou com medo. Pô, mano, eu juro, o moleque chegou com medo. Sério, cara. Quando eu era moleque, eu não sei se foi, deve ter sido Ministério Infantil, eu sei que de alguma forma eu entrei em contato com a besta que saiu do mar. Maluco, eu li essa parada na Bíblia e eu ficava com medo aterrorizante, de verdade, assim. Não, falou com a minha mãe, mãe. Mas eu tinha medo de outra coisa no Apocalipse, que na época também, quando no Ministério Infantil, botaram a gente pra assistir Como um Ladrão na Noite. Era um filme antigo, americano, bem dispensacionalista. Nossa, é maluco. É pior do que o vídeo que a novela da Record. Deixados pra trás era tipo nada, né? Deixados pra não, trás, cara, eu não sei se na igreja de vocês passava. Era galinha pintadinha perto. Na igreja que eu fazia parte da moleque, uma vez fizeram até com. Não tinha telão, né? Era aqueles projetor que o filme enrolo. Mano, do Inferno em Chamas. Nossa, esse era pesado demais. Esse era pesado, eu não devia ter. Mas era infantil, mano? Não, pô, era pra igreja. E eu com, 7 anos assistindo aquela parada lá, os vermes comendo a pessoa. É bizarro, mano. É muito bizarro. Eu assisti esse Como Ladrão na Noite, eu devia ter uns 10 anos. Eu fiquei muito impressionado, cheguei em casa com medo. Aí tanto é que eu acordava no meio da noite e ia conferir se meus pais estavam lá, se eles não iam arrebatar. Mas essa é uma questão importante de se pensar, né? Pensa, você tem um ano, vamos lá, 52 semanas no ano. Essa história é a mais relevante que eu posso contar, que vai trazer mudança de vida nas crianças? Talvez não vai trazer mudança de vida, mas medo, né? E não é o que a gente quer. A gente não quer que ninguém venha a Cristo por medo, né? Mas por amor, né? Então, como que a gente vai ensinar? Pior que a galera dá o testemunho sobre isso. Fala que não, eu me converti, não foi por amor, foi por medo. As pessoas falam isso com orgulho. Esse orgulho, né? Esse orgulho. Eu falei, mano, que isso, cara? Tá doido. Então, isso é uma das coisas que é importante os líderes levarem em consideração enquanto eles estiverem preparando conteúdos para as crianças, né? E uma das coisas que a gente sempre comenta também lá no escritório com os editores é que algumas coisas têm que ser repetidas na vida da criança, né? Então, o que tem que ser repetido? Que Deus a ama, que Deus as fez, que a salvação está em Jesus. Isso nós temos que repetir para as crianças de forma frequente para elas, né? Então, o conteúdo que a gente passa tem que ser pensado. Não é apenas abrir a Bíblia, porque também quem nunca teve aquele tio que chegou na aula atrasada, abriu a Bíblia e falou que ia contar a história, né? Então, tem que ter um preparo do líder também sobre pensar quem são as crianças que vão estar na sala, qual a idade, né? Será que elas já estão preparadas para ouvir isso? O que eu vou fazer que vai impactar a vida delas? E eu acho também que a igreja, pelo menos mais recentemente, eu não tenho visto, né? Aqui a gente está dentro do site da Crentaços, né? E a gente tem gravado uma série sobre cada um dos livros da Crônicas de Nárnia, né? Inclusive agora, esse mês de outubro, sai sobre a viagem do peregrino da Alvorada. E no caso do C.S. Lewis, né? De usar a fantasia, um universo fantástico, para transmitir para as crianças a mensagem do evangelho também. Eu não conheço muitas ferramentas, ou muitas histórias, ou muitos materiais que não sejam necessariamente a história bíblica direta, mas que use, como é o caso das Crônicas de Nárnia, né, que é bem
claro, para transmitir os valores do evangelho, ou transmitir até as mensagens de uma maneira diferente, mais fantástica e tal. E por um tempo, talvez a igreja tenha até demonizado esse tipo de iniciativa, porque tem bruxas, Sim. porque tem dragões, porque tem fantasmas, e não é a Bíblia também, né? Existem iniciativas hoje em dia que usem essas ferramentas dessa forma? Existe bastante frente de trabalho quanto a isso, principalmente até tem um aplicativo para celular, ele está em inglês, isso é uma pena, mas que traz bastante frente sobre isso, que é aquele Right Now Media. Vocês já viram aquele Right Now? Não conheço também. Depois eu posso passar o endereço para vocês colocarem depois, talvez, passa sim, para as pessoas poderem. Coloca o link aqui. E eles têm um canal só para crianças, e eles têm uma pancada de filmes, desenhos, seriados, ilustrações, tem heróis, tem um monte de conteúdo para as crianças aprenderem sobre Deus e sobre os valores também, né? Sobre os valores que a Bíblia nos ensina, né? Porque a Bíblia também está cheia de valores, né? Então, um dos autores que a gente tem, além do C.S. Lewis, que tem publicação, é o Max Lucado. Max Lucado tem uma grande quantidade de publicações para as crianças também, né? Então ele tem várias parábolas, né? Várias histórias, tem aquele Você é Especial, Chamingos, né? Chamingos, não lembro agora mais o nome. Chamingos, que tem uma ideia, uma conotação mais ou menos desse tipo, né? Como o C.S. Lewis fazia. Que é uma iniciativa eu acho super interessante, super válida também, né? Porque de variar as linguagens também, né? E as temáticas, porque eu não sei, a gente falou, a história, a criança não vai ficar mais de 5, 7 minutos ouvindo uma história, talvez num formato tradicional, né? Da pessoa lá na frente contando. Talvez um contador de história muito habilidoso, muito treinado ou profissional consiga manter até por mais tempo, mas vamos pensar que é difícil ali 10 minutos, mas aí se você tentar criar todo um ambiente que transmita aquele valor, não sei, você vai falar sobre o bom samaritano, aí não só a história, mas algum tipo de brincadeira que dialogue com a generosidade, aí a criança tem que trocar ou tem que resgatar a outra e tem tal. E aí você depois compartilhar o lanche e trocar o lanche e tentando linkar todas essas coisas, né? Criar experiências para que ela se relacione com não só com a história, mas com o ensinamento da história em diferentes situações, né? Através de brincadeira, através da música, através de fato fazer um plano de ensino ali, um plano de aula que atenda esse valor que está sendo transmitido de formas diferentes, né? Exato, e você tocou num outro ponto bem interessante, música também, né? A igreja precisa, os líderes precisam se incentivar a cada vez mais buscar cantores e músicos que estão produzindo músicas contemporâneas também para as crianças, né? Porque nós temos, que nem vocês falaram, 3 palavrinhas, tem outros cristãozinhos e tudo mais, mas além deles tem outros que estão surgindo agora, que é interessante começar a ouvir também para trazer para o Ministério de Criança, né? Para não ficar naquele repertório que era da década de 90, 2000. Né? Uma coisa interessante que tem acontecido é que o YouTube não está mais monetizando os vídeos de crianças na internet, né? Uhum. Ele não monetiza mais. Isso é uma coisa bem interessante, isso é uma proposta bem interessante. Eles pararam de monetizar agora todos os vídeos que são feitos para crianças, né? Então a galera aqui, por exemplo, do 3 palavrinhas, que ganhavam um dinheiro com as visualizações, já não ganham mais, porque eles alegaram que essa política de você ganhar dinheiro em cima das crianças, né? Da atenção das crianças. E aí foi proibido. Acho bem interessante isso. E eu acho que a igreja tem que começar a se atentar mais também pro que ela pode produzir, porque a gente conhece muita igreja também que produz conteúdo interessante, mas não divulga às vezes, né? Às vezes não divulga o que está sendo produzido, e isso é uma das coisas que poderiam ser feito mais, né? Que mais e mais igrejas poderiam divulgar o seu próprio trabalho, né? No Brasil mesmo, né? Porque a gente conhece vários cantores, várias pessoas que produzem um repertório musical interessante. Eu conheço uma, por exemplo, a Kellen Franco também, ela tem um repertório bem interessante para criança, no Que Demais, tem umas músicas bem interessantes, mas tem entre outros, né, também. Mas eu acho que vale a pena as pessoas abrirem um pouco o repertório para cantar música com as crianças, sem ser o mesmo que ela cantava há 10 anos atrás. Sem ser 3 palavrinhas só. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Mas tem muito que trabalhar, há muitas almas para salvar.
É interessante, é uma letra profunda, mas convenhamos, hoje as crianças elas querem mais um Hillsong Kids em português, né? Vamos dizer assim, as crianças querem uma batida. Jesus, you are my superhero. Ainda bem que já tem algumas versões, né? Tem umas versões bem interessantes que vale a pena dar uma procurada. E existe um perfil indicado, Éder, para a pessoa que vai trabalhar no Ministério Infantil da Igreja ou não? Qualquer um pode ir lá e cuidar da criançada? Essa é uma pergunta bem interessante, porque no Ministério de Crianças, como um todo, quando você muda a maneira de apresentar o Ministério, de trabalhar o Ministério, isso te possibilita ter outras pessoas no Ministério. Se você tem um modelo tradicional onde é um professor por sala, é dificultoso, porque a pessoa tem que ser muito habilidosa. Pensa numa sala com 20 crianças, 30 crianças, uma única pessoa falando. Seria como se fosse o culto, um pastor falando e todo mundo prestando atenção. Mas quando você muda o modelo de ministério para um modelo mais com voluntários de acordo com os dons e talentos, incorpora peça de teatro, louvor, pequenos grupos, coloca atividades e brincadeiras, você vai abrindo um leque para que outras pessoas possam influenciar a próxima geração, que são as crianças, né? Então você pode começar a colocar pessoas que trabalham no backstage, por exemplo, um marceneiro, um carpinteiro, uma pessoa que trabalha com visuais, para poder te ajudar a fazer um palco. Então isso acaba influenciando e abrindo porta para outras pessoas servirem no seu ministério, né, e mostrarem seu talento. Uma tia que faz um bom lanche, uma boa refeição, poder auxiliar na alimentação das crianças, ou um outro que ele tem um dom mais de pastoreio para poder cuidar das crianças em pequenos grupos. Então isso vai depender um pouco do modelo que você tem, da estrutura que você tem dentro da igreja. Se você tem uma estrutura tradicional, isso vai impossibilitar que outras pessoas entrem no seu modelo, mas se você criar um modelo onde outras pessoas podem entrar, é muito mais fácil uma pessoa que não gosta de crianças poder servir no Ministério de Crianças. Eu tenho alguns voluntários que, se eu colocasse com as crianças na sala, não daria muito certo. Mas eles são excelentes voluntários no Ministério de Crianças. Eles preparam materiais, eles estão lá arrumando as salas durante a semana, eles estão preparando tudo antes dos professores ou dos líderes chegarem na sala. E eles são voluntários do Ministério de Crianças, né? Então vai depender um pouco da sua plataforma de ministério, sua estrutura de ministério, né? Então isso o líder tem que ter bem claro. Às vezes você está sozinho porque você criou um modelo, tipo, você está dirigindo um Smart e quer levar todo mundo para passear. Nesse modelo você não vai levar todo mundo para passear, sabe? Você tem que ter um modelo de ministério que você caiba um assento para cada pessoa que tem um dom e talento, né? Então isso é uma coisa importante de se prestar atenção. É inacreditável o tamanho disso, né? Porque quanto mais, assim, você falou de uma coisa que também eu já não estava pensando, porque as crianças têm o lanchinho lá, e aí você precisa de pessoas para trabalhar nisso, para se envolverem com isso. Eu acho também interessante você pensar de que forma a pessoa que se voluntaria a fazer isso se sinta de fato parte do Ministério Infantil, né? Que ela não está só preparando um lanche, mas a tia da merenda é fundamental. Um abraço para todas as tias da merenda que já trabalharam nas igrejas. Aquelas tias que ficam cortando papelzinho durante a semana. Caramba. Jesus, só quem é casado com professora sabe a quantidade de papel que se corta. Exato. É impressionante a quantidade de papel que se usa no Ministério de Crianças. Não é, cara? E aí você pensar nisso, né? E como é que você faz, cara? Por exemplo, a tia que faz o lanche, como é que você faz para que ela se sinta de fato fundamental nesse processo, se sinta valorizada? Não sei se é só aquela pessoa que está encostada ali, mas que ela de fato sinta o amor que aquilo envolve. Eu costumo usar uma seguinte regra: como eu gostaria de ser tratado. Se eu tô cortando um papel aqui em casa, ou sei lá, eu corto papel e entrego para outra pessoa, o que eu gostaria que as outras pessoas falassem? Primeiro, um obrigado. Um outro é mostrar onde esse trabalho está levando, né? Então a gente gosta de mostrar para a pessoa que está servindo: olha o trabalho que você cortou, olha aquilo que você fez, olha o que levou, né? Então, às vezes as crianças estão levando o trabalho para casa, aí eu mostro para a pessoa e falo: olha, aquele trabalho que você cortou lá durante a semana, tá aqui, ó, o pessoal fez, não sei o quê. E tirar um tempo para agradecer. Você tem que tirar um tempo para agradecer a pessoa e mostrar onde ela está, né? Para falar: olha onde você está e a importância do papel que você tem aqui. Você simplesmente não é uma pessoa que só cortou um papel. Não, você fez a diferença na vida do líder, você fez diferença na vida da criança, por causa do seu trabalho, porque você fez isso, algo diferente está acontecendo, algo especial está acontecendo. Porque se você não estivesse aqui, eu não poderia cortar. O outro não poderia cortar, mas porque você está aqui, agora nós temos um trabalho muito melhor, né? Então você vê
o trabalho na mão das crianças, aí o pai olha o trabalho e fala, uau, que trabalho lindo, olha só, porque você ajudou a fazer isso, né? Você faz parte. Ou no lanche, as crianças saíram satisfeitas, as crianças saíram alimentadas, olha só que diferença que isso fez na vida delas ou na vida dessa comunidade quando você pôde ajudar através do seu dom e talento. Porque muitas pessoas não sabem que pode ajudar, porque as pessoas nunca disseram você pode ajudar. Uhum. Isso é sensacional, cara. Porque acaba, assim, o que eu sinto ouvindo você e o quanto isso gira, assim, é que acaba que a igreja se envolve muito mais dentro de um objetivo comum, que é cuidar das crianças, que é um objetivo comum a qualquer comunidade, porque em qualquer comunidade há crianças, né, preferencialmente, e aí a igreja se envolve dentro de um objetivo comum de cuidar dessas crianças, e acaba sendo igreja, e isso é um ciclo virtuoso, né? Exato, porque é aquilo que a gente falou no início, né? Daqui essa molecada essa criança cresceu, né? Exatamente. Uma das áreas mais preocupantes, inclusive, que você está falando do crescimento das crianças dentro da igreja, é justamente essa, a transição, né, cara? Que hoje é uma das coisas que mais preocupa os ministérios que já estão trabalhando com o Ministério Infantil Forte, é a transição. Tipo, eu tô aqui agora e não quero deixar as crianças para ir para os adolescentes, como que eu faço isso? Então, trabalhar com as faixas etárias é sempre um desafio, principalmente quando há mudanças, né, de faixas etárias. Às vezes você cria um ambiente tão legal, tão maneiro, né? E o outro cara do outro ministério não tem um negócio tão legal, eu quero ficar aqui. Entendeu? Então essa transição é muito tensa. Essas divisões por turma, o Éder, são, assim, é óbvio que você tem que ter ou não sei se é óbvio, né? Essas divisões por faixas etárias, existe um padrão ou é melhor por desenvolvimento? Então a criança está independente da faixa etária, ela se encaixa mais em determinada linguagem, em determinada turma ou determinada sala. Óbvio, pensando que em igrejas que contenham estrutura para isso, né? Uhum. Vocês fazem como a indicação dessa separação? É importante você entender um pouco as fases da vida das crianças, né? Na verdade, entender a fase humana. Você entender que a fase do bebê é muito diferente e o espaço que um bebê... É como se fosse um quarto de criança. Ele vai mudando conforme as fases vão passando, né? Então você percebe que a cama muda, então o espaço do quarto muda, depois a cama vai ficando uma cama mais de criança um pouco menor. Os brinquedos mudam. Os brinquedos mudam, a aparência dos desenhos mudam na parede. E dessa mesma forma funciona com o Ministério de Criança, ou com pré-adolescentes e adolescentes. Quando você tem uma sala para bebês, não é o mesmo desenho do bebê que vai atrair uma criança de 11 anos. Né, porque aquela girafinha, aquele elefantinho que é para bebê, não é o mesmo que atrai a criança maior. Então, quando você está pensando em faixas etárias na igreja, é importante você levar em consideração. Durante muito tempo na igreja, a gente não tinha espaços para os bebês, para as crianças menores, né, menores de 5 anos. E isso é um grande desafio, porque isso não atrai outras crianças menores de 5 anos, porque você atrai aquilo que você cria o espaço. Né, você cria o espaço e aquilo vai atraindo aquela faixa etária. Então, se você quer atrair bebês, cria um espaço para os bebês. Se você quer atrair mais crianças de 0 a 5 anos, cria um espaço para 0 a 5 anos. Se você quer um espaço para 6 a 11 anos, cria um espaço propício para ela. Então, cada fase faz diferença, sim. Juntar elas, muitos líderes acabam juntando crianças de 4 anos até 12 anos. Não é o ideal. Eu sei que isso muitas vezes é a realidade no Brasil, mas não é ideal porque nem nas escolas funciona bem isso. Mas é troca de experiência. Nem tanto, porque no final a criança de 12 anos ela não vai cantar o louvor da criança de 3 anos, e essa de 3 anos não é possível ela fazer o gesto da criança de 12 anos de idade. Né? Então você cria um espaço que são incompatíveis. Né? Como você deve lembrar a parte da infância, quando você era um pouquinho maior e vinha as crianças menores querer brincar e você falava, não, vai brincar aqui não, porque aqui é só as crianças maiores. E isso acontece também no espaço da igreja. Por mais que a gente queira que elas estejam juntas, não funciona assim no aprendizado. Por outro lado, uma coisa que funciona bem, eu tenho testado isso na minha própria igreja, é quando uma faixa etária maior influencia a faixa etária menor. Por exemplo, uma criança de 12 anos de idade trabalhando com uma criança de 4 anos de idade, funciona super bem. Funciona, assim, excelentemente bem. A criança de 12 anos se sente super valorizada, se sente fazendo a diferença na vida da outra criança, e a criança de 4 anos não vê a hora de ver o tio de 12 anos para poder brincar com ela. Que foi a sua experiência, né? Foi a minha experiência, exatamente.
E isso eu tenho visto que tem dado grande resultado, e até para que a próxima geração não se desestimule de sair do ministério, sair da igreja, porque não tem nada que fazer, eu não sou importante aqui. Né? Uma das grandes vitórias que eu tenho tido assim, no meu ministério é poder ver jovens hoje que estão com 20 anos, conversando com jovens que têm 16 anos, os de 16 anos influenciando na vida dos de 12 anos, os de 12 anos influenciando na vida dos que têm 6 anos, 5 anos de idade. Isso ajuda na transição, né? Isso ajuda na transição, porque quando ele muda para a próxima fase, ele entende que ele não vai ser mais ser servido, mas é minha hora de servir. E eu estou pronto para isso, eu estou animado para fazer isso, porque eu fui servido. Que é o que aconteceu comigo, eu lembrava. Eu fui servido, chegou minha hora de servir. E isso é um dos sentimentos que eu quero cada vez mais passar para essa próxima geração. Se você está sendo servido agora, se prepare porque você vai servir o próximo. Você pode servir a próxima geração, independente da sua faixa etária. Né? Quanto cedo, quanto antes, melhor. Legal. Vamos pensar agora nos cuidados, né, que a gente tem que ter quando vai trabalhar no Ministério Infantil, assim. Quais que são as dicas de ouro aí que você dá para as pessoas que vão trabalhar, os voluntários ou a estrutura, né? A gente teve um tempo atrás aqui no Telescópio um programa que foi sensacional, até indico o pessoal aí sobre o abuso sexual infantil, né, que é o André Espírito Santo, que é especialista nisso, trabalha nas igrejas com relação a isso. Quais são os grandes problemas do Ministério Infantil, assim, se a gente pensar nas prevenções que a gente tem que ter, nos cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, segurança dos espaços, né? Então, certifique que você tem um espaço seguro para a criança. Não coloque crianças em áreas de risco ou em ambientes de risco. Então, certifique-se que o espaço é seguro. É seguro fisicamente e é seguro também na questão de relacionamento também. Então, as pessoas que estão entrando no ministério, nos Estados Unidos, quando eu fiz um tempo de trabalho de ministério lá nos Estados Unidos, uma das coisas que acontecia lá, que era muito importante e era obrigatório lá, né? Ela é obrigatório, tem uma fiscalização para isso, é que você tinha que ter o que eles chamam de background check ou antecedentes criminais. Então eu ia falar isso. Eu ia falar isso que um amigo meu, ele trabalha na Hilson, e lá na Hilson eles pedem também a mesma coisa. Acho que deve ser um padrão internacional, né? Alguma coisa. Exato, eles pedem os antecedentes criminais dos voluntários e tal. Passa por um processo bem criterioso, assim. Exato, porque principalmente conforme a igreja vai crescendo, é importante que os líderes do ministério saibam quem são essas pessoas, né? De onde elas vêm, ou se ela tem alguma coisa que a impede de servir no ministério de criança, principalmente de frente, né, com as crianças, né? Pensa, você está trabalhando com criança... e criança, elas gostam de abraçar, gostam de andar junto, mas você tem que saber as pessoas que você coloca dentro da sala para andar com elas. O líder tem que criar políticas de segurança com as crianças. Então, por exemplo, no ministério lá nosso, crianças não sentam no colo dos líderes, dos voluntários. Não pode, mas por quê? É uma regra, não é porque, mas não vai acontecer nada, mas eu quero impedir que aconteça coisa, porque nunca vai sentar, então não tem essa opção, de sentar no colo. Então, crie diretrizes que impeçam problemas futuros. Crianças não andam sozinhas no ministério, a criança vai, por exemplo, no banheiro, ou vai um grupinho de crianças com líderes, com 2 líderes, sempre vai mais olhos olhando as crianças, não deixa um líder numa criança sozinho na sala. Né? Então, tem outros olhos, não é por falta de confiança, é por prevenção do voluntário mesmo, para prevenir o próprio voluntário de qualquer outra acusação. Então, voluntários, ande sempre com uma equipe que, de pelo menos 2 voluntários dentro da sala com as crianças. Nunca deixe uma pessoa sozinha com toda a responsabilidade ou com todo o fardo, né? Então, crie diretrizes dentro do ministério que tragam segurança para o voluntário, tragam segurança para as crianças, com questão até alimentação. Se você for, por exemplo, servir um lanchinho, hoje cada vez mais as dietas das crianças estão mais restritivas, né? Então, procure informar os pais se você vai dar lanche para as crianças, que momento que acontece isso, para evitar problemas futuros. Qual o cardápio, né? Qual cardápio, deixe sinalizado para os pais o que você está oferecendo para as crianças, porque hoje o problema das alergias é muito grande, né? Então hoje... Eu que o diga, viu? Meu filho é alérgico a leite. Imagina o transtorno que... Outro dia chegou uma mãe com uma criança muito restritiva na igreja lá. A criança não podia com ovo, ela não podia com glúten, lactose, frutose, não podia com nada. Nossa, cara. Ela só toma soro. Foi uma restrição assim, super, super forte. E a gente comentou com ela e falou: então a gente vai fazer a programação, na hora que chegar a hora do lanche, a gente vai te chamar, você retira ele da sala pra gente poder não deixar a criança passando vontade, ela não perder a programação. E a mãe foi lá no momento do lanche, ela entrou na sala, ela pegou meio que
retirou ele da sala, deu o lanchinho dele de forma isolada para ele. Quando as crianças terminaram, ele retornou para a sala. Então, ter esse cuidado também faz toda a diferença, né? Então, cuidado com a alimentação, com o espaço. Às vezes, produtos de higiene, para deixar o espaço limpo, às vezes a tia limpa com cândida, mas não é toda criança que pode ir com cândida na mesa. Então, muito cuidado na higiene, no mobiliário que vai ser escolhido para as crianças, porque pontas ou objetos cortantes tem que tomar muito cuidado, né? Tomadas e tudo mais, né? Então, e também talvez ter um suporte ali, sabendo que imprevistos acontecem, né? Exatamente. Então, uma caixinha de primeiro socorro sempre salva ali, ó, na hora da cabeça rachada na quina da mesa. Isso é o Max que o diga também. O meu filho tem coleção de cicatrizes. Isso é uma coisa interessante, porque criar um procedimento de segurança com os voluntários é importante. Caso aconteça algo errado, para quem você fala, o que você faz, ou como que você vai proceder com as outras crianças, né? Ou primeiro socorros mesmo, né? O pessoal, não sei se tem treinamento de desengasgar crianças, principalmente no berçário, né? Principalmente no berçário, né? Isso é uma das coisas que os voluntários têm que estar sempre sendo treinados. Anualmente a gente tem uma equipe de bombeiros lá na igreja e anualmente a gente faz um treinamento bem prático e rápido com eles de apenas 2 horas, mas de treinamento de primeiro socorro anualmente. Então, para que os voluntários estejam cientes do que é o primeiro socorro, como se dá, para quem liga, quais são rotas de segurança, ou como até usar um extintor de incêndio na sala, né? São coisas que a gente tem que ficar prevenido, né? O líder, o voluntário ou um coordenador na sala tem que saber como tratar essas situações, né? Porque elas podem acontecer. E acontece, né? Ou suporte também de outros profissionais, né? Eu falei de saúde, mas também, sei lá, de pedagogos, psicólogos, pessoal de áreas técnicas também, porque nem sempre você vai ter voluntariado que seja da área de pedagogia, por exemplo. Aí vai querer corrigir uma criança com métodos não muito atuais de correção, né? Vai querer levar a palmatória para a escola, você usar a cinta. E aí... Isso é legal também, criar treinamentos regulares com os voluntários, né? Então, às vezes a pessoa não pode ser um voluntário no seu ministério, mas ela pode dar um treinamento para a sua equipe, né? Então você chama esses profissionais para poder treinar a sua equipe, bombeiro, médico, pediatra, um pedagogo, um psicólogo, né, para poder passar... Um exorcista, dependendo do caso. Depende de algumas crianças, né? Como usar um floral, né? Como usar um floral. Mas isso é uma coisa interessante de se fazer. Mas tem uma outra parte do Ministério de Criança que muitas vezes as igrejas não prestam muita atenção, que é a parte dos pais também, né? Como você conectar com os pais na hora de trabalhar com a família, porque as crianças fazem parte de uma família, e uma das coisas que a gente fala muito no Pense Laranja é sobre o tempo que as crianças passam na igreja e o tempo que as crianças passam com os pais, né? Já é dito que em média uma criança passa em torno de 40 horas anuais na igreja, né? Em média. Claro, se for um culto de 1 hora e pouquinho, e mais as faltas dela, fica doente, vai visitar, férias e tudo mais, dá em torno de 40 horas anuais. Mas com os pais elas têm mais de 3.000 horas. Né? Então, a gente, como líder de Ministério de Criança, tem que entender que o que acontece em casa é importante, que se os pais conseguirem levar para casa e praticar em casa aquilo que está sendo ensinado na igreja, o potencial da igreja vai muito além do que simplesmente no domingo, né? Então isso é uma das coisas importantes de lembrar. Essa que parceria, o líder não tá, né, com a igreja pais é muito importante, né? Sim, a igreja e a família têm que lembrar que são parceiros para poder levar essa próxima geração a Cristo, né? Então, muitas vezes a igreja acaba se esquecendo e fica só com a programação de domingo e esquece de dar suporte para os pais. Então, uma das coisas legais também de fazer como líder de Ministério de Crianças, a gente regularmente faz, é treinar os pais, chamar os pais para conversar, não um treinamento chato só de uma cadeira, mas fazer uma coisa mais envolvente, atual, falar sobre tecnologia, uso de tecnologia em casa, com os filhos, ou alguma coisa sobre educação cristã, ou alguma coisa sobre educação de filhos, chamar um psicólogo. Às vezes as crianças hoje em dia sofrem muito bullying, né? Então como é que se trata o bullying com as crianças, né? Como tratar, como conversar com as crianças. Então a igreja também é um canal para falar sobre isso e dar um suporte para os pais nessa questão. E o Ministério de Crianças está lá só não para atender as crianças no domingo, mas para atender famílias também, né? E que coisa maluca, velho. Minha mente está expandindo nesse programa maravilhoso, né? Porque agora é verdade. Na sala das crianças vai imaginar um monte de outras coisas agora. Né? Maluco, né? Porque é maluco. Porque aí você abriu também a porta agora.
Porque você pensar, assim, também tem um sentimento, talvez, do pai de achar que ele tá terceirizando ali o trabalho, a evangelização da criança. Fala, não, eu levo meu filho na igreja e tô fazendo a minha parte. Mas a uma hora que ela passa ali, não corrige, talvez, uma semana de uma casa violenta, bagunçada, pouco cristã. Não vai ser a uma hora que ele passa ali naquele, talvez aquele oásis na semana da criança ali, não vai corrigir todo o frangalho, talvez, né? O ambiente que não é evangelístico, né? Não cuida da criança. Não é a igreja que vai fazer isso, né? É um trabalho de parceria mesmo, de comunidade, no melhor sentido da palavra. Eu acho até que o Pense Laranja é um dos pioneiros no Brasil a falar sobre isso também, né? Sim, sobre essa questão da parceria pai-igreja, né? Pais-igreja. Fala um pouco pra gente, Éder, do que é o Pense Laranja. A gente tá caminhando aí pro fim do papo. Fala pra nós como é que funciona a ferramenta, como é que é o trabalho de vocês. O Pense Laranja Orange nos Estados Unidos, ele começou com essa ideia de juntar vários líderes que tinham a ideia de como nós vamos alcançar a próxima geração, né? Como nós vamos alcançar essa geração que muitas vezes acaba se perdendo, e os dados e os números cada vez dizem que eles estão se perdendo cada vez mais. Então, eles reuniram esses líderes para pensar o que eles poderiam criar de material, de ferramenta para a igreja e para a família para alcançar essa geração. Então, há mais de 10 anos lá nos Estados Unidos, o Red Joyner reuniu outros líderes nos Estados Unidos para fundar o Orange, que a gente chama no Brasil de Pense Laranja. E há uns 2 anos atrás, eu, o Renan, a Juliane, a gente se reuniu para trazer essas ferramentas para o Brasil, né? Então, já faz uns 2 anos que o Pense Laranja começou no Brasil, e a ideia do Pense Laranja é trazer ferramenta para os líderes para que eles possam transformar a próxima geração, para que eles possam conduzir a próxima geração a Cristo, né? Através também da parceria com a família. Então, a ideia desse nome Pense Laranja é engraçado, né? Muita gente pergunta, por que Pense Laranja? E a ideia vem de uma ilustração bem simples. Nada mais é do que você pegar a cor vermelha, que representa a família, que representa o amor da família, com a cor amarela, que é representada a igreja, ou a igreja é representada pela cor amarela, né? Que é a luz da palavra, a luz de Cristo. Então, você misturar a igreja e a família, você tem essa cor laranja. O amarelo e o vermelho da laranja e a igreja com a família da laranja. Então, a gente fala que a gente pensa laranja porque a gente não pensa só na família e a gente não pensa só na igreja. A gente pensa nos dois trabalhando juntos para alcançar a próxima geração. Essa é a ideia do Pense Laranja. E hoje a gente traz materiais para crianças de 0 até 11 anos e muito em breve a gente vai estar trazendo materiais para jovens e adolescentes também. Então, a ideia é trazer materiais e ferramentas para a igreja e para as famílias poderem alcançar a próxima geração. Então a gente tem currículos, tem blogs, tem podcasts também, nós temos canais no Instagram, no Facebook, que ajudam a família e os líderes a poder cada vez mais ter ferramentas para alcançar essa geração de forma relevante, de forma alegre, divertida, que eles possam interagir com a palavra de Deus de forma harmoniosa, né? Não falar, a palavra de Deus está desatualizada, isso não me atrai, mas não, muito ao contrário, que a gente possa atrair as crianças com a palavra que é a palavra de Deus de forma relevante, criativa e animada, né? E como é que a galera acha esse oásis aí de conteúdo? Qual que é o endereço, o site? Bom, a base do Pense Laranja fica em Campinas, né? A gente tem um escritório em Campinas, mas nada impede as pessoas começarem pela internet. Afinal de contas, todo mundo acaba se encontrando na internet, né? Então, a gente tem um site que chama penselaranja.com.br, né? Então, penselaranja.com.br. Lá você encontra informações sobre os materiais dos currículos, tem o telefone de contato também, aqui em Campinas, tem o e-mail de contato, que é o contato@penselaranja.com.br, onde as pessoas podem perguntar, e tem amostras também desse material. Então, Éder, eu quero ver como é esse material, entender como funciona, tem amostras no site, e sempre que tiver curiosidade pode ligar pra gente, mandar um e-mail e perguntar, e que a gente está aqui para ajudar as igrejas e ajudar as famílias a alcançarem a próxima geração. Se você tem filho pequeno, você pode vir aqui na PIB provar o Pense Laranja. Estamos plantando aqui. Que legal. Exatamente. Que legal, cara. Sensacional. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você diretamente, ou é só pelo Pense Laranja? Você tem redes sociais também? Não, pode entrar em contato comigo também. Éder Bizutti, vamos lá. É Éder Bizutti, tudo junto, vou soletrar para ficar mais fácil, né? Éder, E-D-E-R, B-I-Z-U-T-T-I. Éder Bizutti, italiano, lembra? Bizutti. Bizutti! Isso, Bizutti.
e @penselaranja.com.br, ou então no Instagram, Facebook e tudo mais, né? Então, teve agora recentemente o congresso do Pense Laranja, né? A conferência que eu achei demais o tema, né? Foi muito legal, acho. Isso, a gente estava com o tema a toda semana, a segunda está chegando, né? Então a gente começou a pensar o domingo de forma não pro domingo, mas pensar o domingo de forma com o que está acontecendo durante a semana com as pessoas, né? Como é essa semana? Porque muitas vezes as igrejas acabam pensando sobre o domingo, mas no domingo tudo funciona. A família vai para a igreja, tudo está normal, mas é na segunda-feira que acontecem os desafios, né? Que o cachorrinho morre, que o coleguinha briga com ele, que os problemas acontecem. Então nós temos que pensar um pouco mais na segunda e pensar no ministério. O que está acontecendo na segunda-feira? O que está acontecendo durante a semana? Porque, afinal de contas, toda semana a segunda chega, né? E toda semana a segunda chega com vários problemas, vários dilemas, né? Uhum. Sensacional, cara. Muito sensacional legal. De verdade. Mais algo, Rodrigo, que você queira acrescentar aí? Alguma pergunta, alguma observação? Não, eu acho que não tem nada para acrescentar, até porque a gente, eu e o Fábio, que estamos aqui na primeira igreja de Campinas, a gente adotou o Pense Laranja, né? A gente foi lá conhecer de perto com o Éder, e a gente conheceu o Éder e viu o trabalho sério que ele desenvolve, a paixão dele pelo ministério. Isso é nítido, e uma das coisas que mais fez a gente entrar nesse projeto não foi nem só pelo projeto ter o currículo fantástico que tem, mas foi pela vida do Éder também, e pela paixão que ele mostra pelo ministério. Você vê que é uma coisa que a gente tem gosto de ver, sabe? De gente que está apaixonada por aquilo que faz e faz com excelência e quer fazer o negócio realmente fazer dar certo, alcançar essa molecadinha, essa galerinha, né? E a gente foi inspirado por isso, viu, Éder? Até falar isso aqui não é demagogia. A gente adotou esse projeto muito também pela a gente ver a transparência sua em relação ao ministério e a paixão que você tem pelo ministério com crianças, pelo Ministério Infantil. Não é só uma marca, não é uma vida que está disposta a fazer aquilo, porque bem como você falou também pra gente, o Pense Laranja é uma ferramenta, né? A igreja ela vai escrever as suas histórias, independente do que a ferramenta disser, né? A ferramenta vai servir a igreja e não a igreja vai servir a ferramenta. Exatamente. E é isso que vai fazer o ministério ser frutífero, é quando a igreja consegue dar a sua cara para a ferramenta, fazer ela acontecer no meio da galera. Então, isso chamou a atenção da gente, que não é uma receita de bolo, mas é a relação igreja-família que vai fazer com que o negócio seja frutífero. Isso conquistou nosso coração, porque a gente, como comunidade, lá na primeira igreja aqui de Campinas, a gente acredita que tudo é relação, tudo é vida na vida. Então, se tem uma ferramenta que se adapta a esse processo, a gente quer ir para frente. E a gente viu isso na sua vida, na vida do Éder, e viu isso como ferramenta no Pense Laranja. Para mim é uma grande alegria poder usar essa ferramenta, e eu usei ela durante muitos anos como usuário só, né? Não era aquela pessoa que falava dela, mas hoje eu já consigo falar sobre a experiência que eu tenho vivido. Isso que eu estou comentando com vocês, essas histórias que eu estou comentando com vocês, é porque eu tenho vivido isso na prática, né? Eu tenho passado por isso. Então, o drama da sala, do tamanho, essas questões, eu já passei por essas questões também, né? E eu sei que os líderes no Brasil também estão enfrentando isso, né? Vale ressaltar também, né, que a gente está falando do Pense Laranja aqui como uma ferramenta, porque, obviamente, é a ferramenta que você trabalha hoje. Mas existem tantas outras ferramentas interessantes que as pessoas podem procurar para se capacitar e buscar isso, que o mais importante, na verdade, é você ter o coração apaixonado por essa galera e querer realmente servir com excelência, né? A gente está usando o Pense Laranja como exemplo, porque é onde a gente está hoje, onde a gente está trabalhando, inserido, né? Está inserido e servindo. Mas tenho certeza absoluta que existem outros ministérios que trabalham e são excelentes da mesma forma e que é possível buscar. A intenção é ter o coração apaixonado por essa criançada aí que precisa conhecer Jesus também. Com certeza, isso mesmo. Show de bola, Éder. Obrigado, cara. Parabéns, né? Reforçando aí o que o Rodrigo falou. Eu tô realmente feliz com o nosso papo. Achei que foi sensacional. Se você quiser dar umas palavras finais aí, dá seu até logo pro pessoal.
Bom, primeiramente, muito obrigado, Hernani, muito obrigado, Rodrigo, por esse espaço, foi muito legal, gostei muito da nossa conversa, espero a gente poder ter outros momentos para a gente poder conversar mais sobre Ministério de Criança. Como você viu, é um mundo gigantesco, né? A gente apenas abriu a porta, a gente tem muita coisa ainda para discutir e para conversar e para apresentar. E eu estou muito feliz com o convite, e eu torço por todos os líderes do Ministério também no Brasil, que eles possam cada vez mais ser inspirados e continuar apaixonados para inspirar a próxima geração a ter um relacionamento com Jesus Cristo, porque, afinal de contas, temos muito trabalho ainda pela frente, né? E que Deus possa cada vez mais usar cada um de nós nessa jornada. Maravilha, muito obrigado, Rodrigo, obrigado, Éder, obrigado a você que nos acompanhou nesse papo, que ouviu e que foi abençoado com certeza, cara. Deixa aí seu comentário, segue a gente nas redes sociais, canal Telescópio, nas 3 principais lá, também segue a Crentaços, nosso site que nos abriga aqui, né, o @Crentaços, conheça mais o Pense Laranja também, lá o site, as redes, e é isso, gente, vamos trabalhar aí, porque a criançada o reino de Deus, o reino de Deus é delas, né? Foi Jesus que falou e Jesus entende das coisas. Então vamos seguir ele, porque o tiro é certo, ali o tiro é certo. Certo? Até mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!